Olá, bom dia, tudo bem? Como estão? Eu estou aqui para refazer a webinar de ontem à noite, que a gente iniciou, tentou, mas deu algum problema técnico aí. Foi a primeira vez que estava usando a plataforma e como eu já havia falado, eu estou aqui para refazer novamente a webinar para poder compartilhar os slides e não ter muita interrupção como teve ontem à noite. Então, se você não teve a oportunidade de assistir ontem, vai ter hoje a oportunidade para assistir de uma forma mais completa e também sem interrupções. Tá legal? Meu nome é Rangel Lima, para quem não me conhece. Eu sou psicólogo e coach especialista em comunicação e relacionamento. E o que eu vou estar falando hoje é sobre esse tema bem importante, que é como a comunicação pode fortalecer os nossos relacionamentos. A gente entende que a comunicação é um elemento fundamental de qualquer empresa, de qualquer família, de qualquer relacionamento. Então, a comunicação, como já dizia lá o CEO da General Electric, esqueci agora o nome, o Jack Welch, ele diz que a comunicação é o sangue da organização, que é por ela, pela comunicação que se permeia os relacionamentos, que se geram mudanças, que transforma-se a cultura de uma empresa, enfim, tudo passa pela comunicação. Psicologia é comunicação, tudo na vida é comunicação. Então, a todo momento a gente está se comunicando, a gente está interagindo, falando. Então, a comunicação é realmente algo essencial na nossa vida, ok? Então, como agora provavelmente não vai ter ninguém me assistindo, estou fazendo uma gravação, né? E eu não mandei convite a princípio. Então eu vou fazer a apresentação e depois no final, mesmo que você assista o replay, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode estar deixando e eu vou estar tendo toda a atenção e cuidado para responder para você no final dessa webinar, ok? Eu vou nesse momento compartilhar a tela com você para que você possa estar também olhando os visuais e acompanhando de uma forma mais objetiva aí. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Como a gente havia falado, esse é o nosso tema da nossa webinar de hoje. Como a comunicação pode fortalecer os nossos relacionamentos. E a gente vai iniciar falando um pouquinho o que gera as consequências da falha na comunicação. Eu fiz uma pesquisa rapidamente ontem nos principais portais de notícias do Brasil, como Exame, Portal de Administradores, entre outros de referência aí. Eu procurei assim, alguns detalhes, assim, quais são as causas da falta de comunicação. E olha o que eu encontrei. Encontrei alguns assuntos, alguns temas, alguns artigos que eu quero compartilhar com você para que a gente possa fazer uma introdução desse assunto. O primeiro deles fala que a falta de comunicação é um dos principais problemas entre funcionários e empresa. Veja só, o quanto que a comunicação acaba comprometendo e gerando muitos problemas dentro das empresas, seja entre os próprios funcionários, entre os funcionários e a empresa, a diretoria, os líderes e assim por diante. Então, a gente tem um grande desafio para ser trabalhado, né? O outro artigo dizia: falta de diálogo e intolerância são os maiores causadores de brigas nas famílias. E a gente entende assim que muito problema de família, muito problema acontece por falta de diálogo, de comunicação, de compreensão, né? Então veja assim quantas famílias acabam tendo aí brigas, em alguns casos mais extremos até morte, assassinato, enfim, né? Coisas absurdas por conta de uma dificuldade, de uma divergência, que geralmente começa por uma discussão, um desentendimento e acaba em algo mais sério ou trágico. O terceiro artigo falava sobre a falta de comunicação tornou-se o problema número um das empresas. E veja só o quanto que isso é realmente bastante desafiador, né? A gente vê assim que a comunicação em qualquer empresa é muito complicado mesmo ser trabalhado. Eu mesmo já atendi uma empresa um tempo atrás, que era uma empresa de comunicação, que tinham 5 pessoas, e nessa empresa que trabalhava em comunicação, o grande desafio que eles tinham eram problemas de comunicação.
Isso que era uma equipe de 5 pessoas. Então, imagine uma equipe onde tenha, sei lá, 50, 100, 500, 1000 ou mais pessoas. Só vai aumentando o problema, né? E o quarto artigo que eu identifiquei aqui foi a falta de comunicação é o maior inimigo dos relacionamentos, né? Então a gente sabe que muitos casamentos terminam por conta de que não há comunicação. E é sobre isso que eu vou estar falando um pouquinho então nessa webinar. Como que a gente pode melhorar a comunicação? O que que a gente pode fazer a respeito disso? Quais são os elementos principais ou básicos, digamos assim? E o que a gente pode fazer de pequenas mudanças para que a gente possa ter uma melhor comunicação e fortalecer os nossos relacionamentos. E ainda, como também crescer profissionalmente com isso. Tá? Então vai ser esse o tema que nós vamos estar conversando nessa webinar. E eu trouxe para você aqui um princípio da comunicação que é muito básico, né? Porque a gente sabe que tudo na vida é muito simples, né? A gente acaba complicando as coisas. Então, eu trouxe aqui uma frase que resume muito bem o princípio básico da comunicação, que é algo universal, que é ouvir é ouro, falar é prata. Essa frase foi escrita e dita pelo David Kolb, que é um pesquisador de Harvard, onde ele estuda a parte da aprendizagem, como que se dá a aprendizagem, como que se dá a comunicação na vida, nos relacionamentos como um todo. Então, esse princípio é um princípio básico, universal e até bíblico, está até na Bíblia, que a gente aprende muito mais ouvindo do que falando. A gente tem 2 orelhas para ouvir mais e uma boca para que deve se falar menos, né? E ele complementa aqui, porque o ouvir podemos aprender ou perceber algo novo, enquanto que o ato de falar limita-nos ao processamento de ideias já formadas. Então é isso que é um princípio básico da comunicação. Se você é um líder, se você é um comunicador, se você é um professor, se você é um pai, um esposo, esposa, enfim, qualquer função, qualquer atuação que você tem na vida, ouvindo você vai aprender muito mais. Se você é um iniciante, um aprendiz, você vai poder ouvir os comentários, reuniões, conversar com as pessoas que têm mais experiência, mais informação. Você vai estar aprendendo muito mais perguntando e ouvindo que querendo falar. Okay? Porque a gente já fala, como o próprio David Cole fala, a gente já tem conhecimento, já tem propriedade. Agora, eu tenho muitas coisas para aprender e ouvindo a gente aprende muito, muito, muito. Então esse é o primeiro princípio básico do saber ouvir. Por isso, ouvir é ouro, falar é prata. E para isso, eu tenho outro slide que fala aqui o seguinte, ó, aprenda a ouvir os outros e a si mesmo, através da sua consciência, antes de falar, decidir ou agir. Porque isso é muito importante, né? A gente vê muito a questão da inteligência emocional sendo trabalhada recentemente no mundo como um todo, nas empresas, e o quanto que ela é importante na vida. E o que é a inteligência emocional? É você saber como você falar, usar suas emoções, seus sentimentos, captar os sinais também do outro. Então, essa inter-relação entre eu e o outro é o que denomina, então, um pouco do como que se dá a nossa inteligência emocional. Então, por isso eu tenho que saber ouvir os outros, eu tenho que ouvir a mim mesmo, ter meus sentimentos, então, gerenciar minhas emoções, procurar ter empatia pelo outro, procurar me colocar no lugar do outro. Então, ter essa consciência de que no momento certo, eu vou estar falando logo à frente algumas questões específicas disso, mas para a gente introduzir esse assunto. Eu tenho que ter consciência do que eu vou falar, porque a gente conhece pessoas que falam que pensam, que dão na telha, e depois se arrependem e geram aí um transtorno ou até ofendem alguém, magoam a pessoa que você mais ama, e aí aquelas cicatrizes podem ficar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, ter essa consciência antes de falar, antes de decidir alguma coisa ou agir, porque tudo tem consequência. Todas as ações, cada ação tem uma consequência, seja ela positiva ou negativa. E a gente quer aqui trabalhar esse cuidado de que a gente possa ter uma interação mais positiva e mais assertiva nos nossos relacionamentos, seja ele
pessoal ou profissional. E tem algumas barreiras da comunicação que são presentes tanto no emissor e no, no, no receptor. Né? Então, assim, a gente vai entender que toda comunicação, você já deve ter ouvido falar nisso, tem dois figurantes, né? O que recebe a mensagem e o que emite a mensagem. Então, eu trouxe aqui algumas barreiras. Talvez você já conheça algumas delas, já tenha ouvido falar, mas sempre é bom a gente poder relembrar, identificar isso para ver sim, se tem alguma coisa em mim, né, enquanto emissor, enquanto receptor, que possa estar tendo alguma dificuldade, né? Porque é muito comum, por exemplo, os casais entrarem em conflito porque a mulher reclama que o marido não escuta ela, que ele chega em casa, fica no jornal, no celular, ela está falando e ele não presta atenção. Depois pergunta o que ela falou, ele diz que outra coisa que não foi o que ela disse, e vice-versa, tem vários conflitos e vai se tornando aquela bola de neve gigante que a gente sabe que acaba culminando na separação, nas brigas, discórdias e assim por diante, né? Então a gente vai também poder aqui analisar um pouquinho e perceber isso de alguma forma que traga uma consciência melhor para você. Então a primeira barreira pode ser uma dificuldade de expressão. Pode ser que você tenha, se você seja um palestrante, um professor, ou você seja uma pessoa muito prolixa, você fala demais, você por exemplo, fala, e não dá tempo, espaço para que o outro interaja e isso pode se tornar alguém cansativo, chato, enfadonho, e aí a pessoa desconectar do que você está falando, né? Então pode ser alguma dificuldade até na oralidade, na questão da dicção, da expressão, enfim, a gente tem que cuidar dessas barreiras se eu tenho alguma dificuldade na minha expressão. Okay? Seja até na questão corporal, porque o corpo também acaba emitindo a fala. O corpo fala como um todo, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Num próximo webinar eu posso entrar em detalhes mais específicos da linguagem corporal, mas só para a gente poder entender que a gente tem que cuidar se nós temos alguma dificuldade na expressão, porque o grande responsável para que o outro entenda é do emissor. Um outro ponto que pode estar acontecendo é a timidez, o medo de expressar nossas opiniões, a insegurança, ou até mesmo a dificuldade ou a falta de autoconhecimento ou de conhecimento mesmo de algum assunto em questão. E, geralmente a timidez, já falei isso até numa live passada, que a timidez, o medo, a baixa autoconfiança atrapalhem muito o nosso crescimento profissional. Então, se você tem alguma timidez ou tem algum receio de expressar suas opiniões, tem que procurar trabalhar isso, porque senão isso pode estar sendo uma barreira na sua comunicação. Um outro ponto importante que pode estar acontecendo pode ser até mesmo a escolha inadequada do receptor. Você está escolhendo a pessoa errada para passar a sua mensagem, né? Porque isso pode acontecer também. Você escolhe alguém para você contar algum assunto, por exemplo, né? Vamos dizer que você escolhe alguém para falar um assunto sério e a pessoa não está a fim de escutar, o que é muito comum acontecer no dia a dia. Você está com um problema, né? Ou a gente está com um problema, escolher alguém para tentar desabafar e a pessoa não está muito afim de nos escutar. Ela vai dizer sim, aham, estou escutando, estou entendendo, e na verdade ela não está. Ela já desconectou, está pensando nas coisas delas e você falando, e você acaba percebendo que a pessoa não está aí dando atenção para você, né? Porque em geral as pessoas são muito individualistas, elas não pensam muito no outro, né? Elas estão mais preocupadas com os seus problemas pessoais do que com os outros. Então é por isso que muitas vezes você vai precisar procurar um psicólogo, um profissional, para que ele possa, de fato, te escutar atentamente e te ajudar, de fato, a encontrar uma resposta para as tuas soluções. Então tem que ter esse cuidado de escolher muito bem o receptor. Outra barreira é também a escolha inadequada do momento ou até mesmo do local. Por exemplo, você dá um feedback positivo, sim, pode ser feito no momento, no ambiente público. Agora, você querer fazer
uma correção, dar um feedback corretivo frente de outros colegas de trabalho, por exemplo, né? Ou corrigir tua esposa, um filho na frente dos amigos, ou, enfim, conhecidos, vai gerar um sentimento bastante negativo na outra pessoa. Isso pode gerar também algumas consequências, né? E, por exemplo, também quando você está numa discussão, numa briga, naquele calor da emoção, você querer resolver uma situação talvez pode não ser o melhor momento. Talvez seria melhor esperar um tempo, deixar a poeira baixar e depois você ir lá e conversar com a pessoa e poder encontrar uma solução juntos, onde os dois estejam mais calmos. Como se diz, quando duas pessoas estão brigando, tem muita vibração negativa, né? E pouca abertura para a compreensão. É como se os corações estão afastados, né? Então está tendo só muito ruído e vibração negativa. E isso é impossível de poder, assim, chegar a uma resolução saudável, produtiva. Por isso é importante que a gente cada um se afaste por um tempo, se está na situação, e depois, com os ânimos acalmados, volte, converse e resolva a situação em questão. E também uma outra barreira pode ser a escolha inadequada do meio que a gente está escolhendo. Então, pode ser, por exemplo, eu tenho que falar um assunto sério com a minha esposa, ou com o meu chefe, ou com algum cliente. Então, será que o meio melhor é pelo WhatsApp? Será que é pelo celular, pelo telefone? Ou seria melhor pessoalmente, né? Então, tem que também saber entender qual que é o melhor meio, a melhor forma de eu poder falar com a pessoa sobre esse assunto específico, tá legal? Então, quanto mais sério for o assunto, quanto mais importante for o assunto, assim, delicado, digamos assim, mais recomendado é que ele seja olho no olho, presencialmente, tudo bem? E aí, uma última barreira, não se esgota aqui, né, mas algumas que eu trouxe para você, que também pode ser suposições ou excesso de intermediários. O que são suposições? Pode ser, muitas vezes, eu ficar subestimando a capacidade dos outros, né? Eu achar, por exemplo, que meu interlocutor, minha plateia, meu público é uma pessoa limitada, né, que não tem muito conhecimento, e eu preparar uma coisa muito básica, muito simples, né? Isso tem até uma pesquisa na psicologia, que um pesquisador ele foi orientado que ele ia dar duas aulas, um para um grupo de estudantes A e um para um grupo de estudantes B. Ele foi orientado sobre que o grupo de estudantes A era um grupo de crianças que tinham alguns problemas cognitivos, né? Alguns até com algum tipo de comprometimento cognitivo até grave, né? E o grupo B seria um grupo de alunos com muitos gênios na turma, com QI elevado, muito espertos, muito inteligentes, muitos, né? E assim foi passado para ele dar uma aula para o grupo A e grupo B, e depois seria feita uma mensuração para ver qual foi o ganho de aprendizado. E, de fato, aconteceu então as aulas, se preparou para o grupo A, para o grupo B, depois foi se mensurar o resultado e qual foi a constatação? Batata, né? O grupo A teve um rendimento mais, vamos dizer assim, mais medíocre, e o grupo B teve um resultado mais produtivo acima da média, né? Bem surpreendente. Só que ele não sabia que os grupos foram trocados propositalmente. Então ele se preparou, talvez de uma forma muito simples, para o grupo A, que era o grupo mais grupo problema, digamos assim, né? E foi com muito mais preparo, com muita energia, com o grupo B. Então veja o quanto que quando a gente subestima as pessoas, a gente cria suposições, a gente pode estar limitando ou até mesmo desenvolvendo a pessoa. Então isso é um ponto bem importante a ser cuidado. E aí também o excesso de intermediários pode ser muitas pessoas dando palpite, intromissões, interferências, né? Isso tudo pode estar comprometendo a tua comunicação naquele momento. Tá legal? Então eu trouxe algumas das barreiras, existem muitas outras, mas que a gente possa entender um pouquinho das barreiras que possam estar envolvidas aí no emissor, quem emite a mensagem. E aí nós vamos para as barreiras de comunicação, que é o receptor.
Quais são as barreiras que o receptor pode estar apresentando? Uma delas pode ser uma atitude de pouco interesse pelo outro. Ele não está nem aí, não está muito interessado, ele está lá, talvez, né, focado nas coisas dele, nos problemas dele, e não está muito interessado no que o outro tem a dizer ou no que o outro está falando, e por aí vai, né? Então, pode ser que aconteça esse tipo de a situação um diálogo, uma conversa. Como eu falei anteriormente, você está querendo falar um assunto sério, importante com alguém, e a pessoa não está muito interessada, não está querendo ouvir o teu problema. E aí vai ter algum tipo de barreira, né? Uma outra questão pode ser também uma falta de incentivo para o outro expressar suas ideias, tá? Você pode também, assim, não estar muito interagindo muito, então você não incentiva para também, ou até mesmo essa interação, digamos assim, tanto da parte sua, do receptor, ele pode não estar incentivando o outro a poder continuar. Por exemplo, se eu estou muito numa situação mais defensiva, o outro pode ficar menos à vontade em contar as coisas, ou expressar, né? Ou até mesmo o receptor, ele não consegue se expressar suas ideias porque essa interação entre o emissor e o receptor não está tendo uma abertura, então está tendo alguma falha nisso, né? Entre o receptor e o emissor. Então, esse incentivo ele pode estar dificultando a transmissão de ideias e informações, tanto por um quanto pelo outro. No caso aqui, mais do receptor. A preocupação, então, pode ser que o receptor esteja preocupado com alguma coisa, ele esteja preocupado também com o que ele vai falar, com o que ele vai dizer, né, ou com a mensagem em si, ou se ele vai emitir uma opinião ou não. Então, alguma preocupação. Entende que a preocupação é alguma coisa que está preenchendo a mente dele de uma forma talvez negativa em geral, né? Mas pode ser também ser de uma forma positiva. Mas em geral a preocupação está muito mais ligada às questões negativas. Então a pessoa pode ficar, enfim, eu não vou citar exemplos, mas tem várias possibilidades que isso pode desviar a atenção da mensagem. Aí também, como já diz o próprio nome, a distração é um ponto importante. Você, hoje, por exemplo, se você está dando uma palestra, né, ou dando uma aula, e de repente na faculdade chega aí um carro de som no lado de fora. Eu já dei aula em algumas entidades onde era muito próximo de uma rua movimentada e aí tinha aquele barulho muito grande de ônibus, trânsito, ou uma passeata, um evento assim, qualquer que seja, e aquilo acaba concorrendo com a mensagem do emissor. Então as pessoas se distraem, muitas vezes até o próprio calor em excesso. Então tudo isso pode estar distraindo celulares, né, conversas paralelas, tudo isso pode ser um concorrente com a mensagem do emissor. Também a gente pode ter um comportamento defensivo, a gente não querer ouvir, a gente ficar fazendo também fazer suposições, ficar criticando o comportamento, criticando as ideias. A gente pode ter um comportamento meio rígido, então, isso que ele falou é bobagem, e começar assim, se armar nesse sentido, criticando um pouco o emissor, ou não estando aberto. Então, tem pessoas que são muito assim, digamos assim, têm dificuldade de poder ouvir o outro, ouvir um ponto de vista diferente, isso acaba dificultando um pouco também aí a parte da comunicação. Tá legal? E também competição de mensagens, pode ser muitas pessoas falando ao mesmo tempo, o que, como eu falei, pode ser até pelo celular, hoje em dia é um grande problema, o cara está numa palestra importante e você está no celular, alguém te mandando mensagem, alguém te ligando, alguém te cutucando, então, até mesmo o excesso de mensagens podem atrapalhar o receptor, né? Então, você está focado em assim, tem excessos estímulos visuais, auditivos, sinestésicos, pode ser muitas coisas, tudo isso pode estar te passando uma mensagem e possa estar também roubando a sua atenção. Então, esses foram algumas barreiras que eu comentei com vocês, que podem estar ligados também às barreiras do receptor. Agora, para tudo isso, como eu falei lá no início, o princípio básico da comunicação é o ouvir, né? Compreender, entender. Eu trouxe aqui alguns breves, vamos dizer assim, conceitos ou dicas simples, né? Para a gente melhorar nossa habilidade de ouvir.
Uma delas é demonstrar interesse, né? A gente já sabe que para a gente melhorar o relacionamento, fortalecer as relações, gerar confiança, sintonia, entrosamento entre as pessoas, entre os casais, é preciso demonstrar interesse. Então, sempre que você for procurado por alguém, seja seu filho, filha, esposa, amigo, chefe, liderado, demonstre interesse sincero, verdadeiro no outro, né? Porque é muito comum você ouvir alguém chega até a tua sala, por exemplo, um colaborador chega na tua sala e você é um líder e o cara diga, senta aí que eu já vou falar contigo. Daí ele chega ali, tá no computador e diz, tá, pode ir falando. E enquanto a pessoa tá falando e tá digitando, só um pouquinho, tô digitando aqui, pode ir falando que tô entendendo. Na verdade, a pessoa percebe que ele não tá entendendo nada, né? Ele tá só focado ali no computador porque a gente sabe que é impossível você focar em duas coisas ao mesmo tempo. Mesmo as mulheres sendo aí multidinâmicas, né, a gente sabe que isso de fato não é verdade. Fazer várias coisas ao mesmo tempo é sinônimo de improdutividade, né? Algumas pesquisas americanas, como o MIT, tem mais de 30 estudos que constatou que a pessoa que faz mais de uma coisa ao mesmo tempo diminui em 30% a sua produtividade. Então, sempre que você estiver interagindo com alguém, pare o que está fazendo e demonstre interesse sincero. Outro ponto é que você tem que manter, como eu falei, contato visual. Então, demonstrar interesse também é você manter o contato, parar o que está fazendo e olhar para o outro. Porque no Brasil, na América Latina, aqui na nossa região, na América Central, nesse continente, o olhar é muito importante. A gente sabe que tem algumas nações que o olhar não é tão importante, até a gente nem deve olhar tanto no olho. Mas a nossa região aqui na América Latina, principalmente, o contato visual é muito forte. É um sinônimo de simpatia, de confiança, de respeito, de conexão. Então a gente não tem como desprezar esse contato visual, até mesmo porque a gente tem aquele conceito de que se a pessoa não te olha no olho, ela não é confiável, né? Então, por isso, mantenha o contato visual sempre com o seu interlocutor. Esteja consciente de sua linguagem corporal. Então, também, por exemplo, se você vai conversar com alguém ou está conversando, procure perceber o seu corpo, né? Se você está com os braços cruzados, descruze seus braços. Isso demonstra também uma atitude mais receptiva, que você está mais aberto a poder interagir com o outro, a falar com o outro. E então, o olhar, o tom de voz, tudo isso vai demonstrar que você está realmente ouvindo. Então, a gente não ouve só com os ouvidos, a gente ouve com os olhos, a gente ouve com todo o corpo. Então, fique atento a essa linguagem corporal, ok? Se direcione, se incline em direção à pessoa, fique mais próximo da pessoa, ok? Participe também oportunamente da conversa. O que é participar oportunamente? É você, e não ativamente, né? É que você, eventualmente, você vai fazer algumas pontuações, né? Você vai pontuar alguns pontos, vai introduzir alguns assuntos, fazer alguma pergunta, até para demonstrar que você está tendo interesse no outro. Eu disse para não participar ativamente, porque tem pessoas que falam uma coisinha e já interrompe, já fala muito mais do que ouve, né? E como a gente falou que o princípio básico da comunicação é ouvir mais, aí tem aquela regra dos 80-20. A gente deve ouvir 80% do tempo e falar 20% apenas. Isso é principalmente verdadeiro para quem é vendedor, para quem é um negociador. Isso é básico. Venda é muito mais você ouvir do que falar. Então, geralmente, a pessoa que fala muito, fala sem parar, é uma pessoa ansiosa ou, no mínimo, imatura, porque não sabe o que está fazendo. Ok? Então, esse é um grande ponto bem importante. E explorar a força do silêncio, né? Porque o silêncio, a gente como diz a oração dos sábios, né? A gente aprende muito mais falando, como eu já falei. Então, muitas vezes, antes de você falar alguma coisa, fique em silêncio. O silêncio é muito melhor. Eu não lembro agora a frase, mas diz que se você, não lembro agora exatamente, mas que muitas vezes você quando você fala alguma coisa, né? Não lembro agora, enfim, né? Mas a gente tem que explorar essa força do silêncio, porque o silêncio pode ser até uma estratégia para quem é um negociador, para quem é um vendedor, deixar com que o outro
vamos dizer assim, ele bote para fora os seus sentimentos, né? Ou ideias, ou percepções. Então, procurar trabalhar o silêncio, isso faz bem para a gente e melhora muito o nosso relacionamento. Então, essas são 5 dicas bem básicas que eu passei para você trabalhar um pouco mais o seu saber ouvir, tá? Isso é muito importante, né? Porque as pessoas, em geral, ouvem muito mais para responder do que para compreender. Então, vamos procurar ouvir mais para compreender o outro, e aí a gente vai ver que vai estar melhorando o nosso relacionamento, fortalecendo nossas habilidades. Legal? Eu não sei se você conhece ou já ouviu falar, mas tem a janela de Johari, né? A janela de Johari tem esse nome porque são dois psicólogos americanos, o Joseph Luft e o Harry Ingram, que a junção do Joseph e o Harry deu a janela de Johari, né? Que é uma forma, é uma dinâmica, um processo que ajuda a gente a trabalhar o nosso autoconhecimento e a nossa percepção. Então, eu vou falar um pouquinho sobre ela, que tem tudo a ver com comunicação e com esse tema que a gente está falando aqui hoje, tá? Então, eu vou comentando. Depois, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que eu vou estar explicando para você. A gente tem duas colunas. Essa coluna você tem que avaliar mais assim na vertical, não na horizontal, tá? A gente tem, por exemplo, aí a área verde, amarela e verde, que é a área mais conhecida por mim mesmo, ok? E tem a área vermelha e azul, que ela é desconhecida por mim, tá? Então, nesse campo aqui eu botei o eu, né? Tem uma área que eu conheço e uma área que eu desconheço. E tem uma outra área, pegando aí pela área, vamos dizer que a área horizontal agora, é dos outros. Por exemplo, a área vermelha e a área amarela é uma área conhecida pelos outros. E a área azul e verde é uma área desconhecida. Ok? Não sei se você entendeu isso, né? Mas como você já pode, talvez, intuir aí, a área amarela é a área chamada do eu aberto, que é uma área conhecida tanto pelos outros quanto por mim mesmo, né? Então, nessa área amarela, na área do eu aberto, é aquela área que eu sei, tem a ver com as minhas características, com a minha personalidade. Então, o jeito que eu falo, a forma como eu me visto, os meus pensamentos, aqueles mais que a gente expressa mais, então meu comportamento, se eu sou uma pessoa alegre, bem-humorada, divertida, eu sou disciplinado, eu sou correto, eu sou polido, né, e vice-versa. Então, alguns comportamentos assim que são mais visíveis e que são conhecidos amplamente, tanto por mim quanto pelos outros, ok? Então, aqui a gente reúne todas aquelas nossas características principais que todo mundo percebe e observa em nós, seja o cara entusiasta, o cara mais sisudo e assim por diante. Então, detalhes mais específicos de cada um. Essa é a área do eu aberto. Depois nós temos a segunda janela, que é a janela conhecida por mim mesmo, mas que é desconhecida pelos outros, que é a janela do eu oculto, né? Então, essa área, a gente diz que é uma área onde a gente acaba guardando muitos segredos, né? É os seus defeitos, os nossos defeitos, né? Todo mundo tem defeitos, né? Isso é normal. Então, eu sei que eu tenho muitos defeitos e eu geralmente acabo ocultando isso, né? Para que isso não apareça, por exemplo, no início do namoro ou na empresa que eu trabalho. Então, tem alguns comportamentos que talvez eu tenha, mas que eu não, eu procuro esconder isso, né? Para que isso não interfira no meu crescimento profissional ou na minha relação pessoal, ok? Então, todo mundo tem segredos, todo mundo tem problemas e todo mundo procura ocultar algumas coisas. Por exemplo, se eu sou inseguro, eu vou tentar disfarçar para não demonstrar minha insegurança. Eu posso muitas vezes até mesmo recusar um convite, inventar uma história, porque eu não quero que as pessoas vejam ou eu possa me expor. E esse é um grande ponto que acaba perdendo muitas oportunidades profissionais por conta de alguns segredos, algumas dificuldades, barreiras que eu tenho e eu não trabalho e nem quero que os outros conheçam também ou saibam disso. Então, por isso que muitas pessoas acabam tendo essa dificuldade, preferem se omitir, porque querem ocultar alguns defeitos, algumas dificuldades, tá legal? E nós temos aí então a janela
no grupo vermelho ali, que é o eu cego, né? É uma janela que ela é conhecida pelos outros, mas olha, não é conhecida por mim mesmo. Então, nessa janela, a gente sabe que muitas vezes a gente não se dá conta de muitos comportamentos que nós temos, mas que as pessoas percebem isso. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa extremamente arrogante e não me dar conta disso. E alguém percebe isso, até se afasta de mim, comenta sobre mim, mas não me contam isso, porque geralmente as pessoas não contam aquilo que elas percebem no outro, né? É bem natural isso, né? Por exemplo, você tem alguém lá que ele comentei isso até no exemplo de ontem, né? Você tem alguém, por exemplo, que come alho, né? Tem gente que come alho todo dia, alho cru, né? O que é bom para a saúde, só que não é muito interessante para quem está por perto. A gente, quando come, por exemplo, alho ou qualquer outra comida forte, as nossas, eu não sei o nome não técnico disso, nas nossas papilas gustativas, talvez, elas acabam absorvendo isso, a gente se acostuma com aquele aroma, com o gosto, né, o cheiro, mais naturalmente. Mas quem está por perto percebe isso muito forte, né? E eu lembro que eu tinha um amigo meu que ele comia bastante alho, assim, né? Ele tinha uma empresa, um comércio, e era uma pessoa assim muito solícita, muito assim amorosa com as pessoas, né, com seus clientes. Ele sempre abraçava, conversava, né? E até por coincidência ele era meu cliente também. E eu lembro que ele ia no meu consultório, né, no meu escritório, e muitas vezes, assim, depois que saía, eu tinha que ligar o ar, assim, bem forte, e passar um bom ar, porque senão o próximo que ia entrar ia sentir aquele aroma forte de alho, né? E até que foi um dia que eu peguei como eu tinha uma liberdade de falar com ele, eu dei um toque para ele, assim, olha, posso dar um toque, né? E aí eu procurei trabalhar e falar para ele sobre isso. Eu estou até adiantando uma coisa que eu ia falar depois adiante aí, que é como melhorar esse ponto, mas muitas vezes a maioria das pessoas não falam aquilo que a gente está percebendo, tá legal? Então pode ser o cara que é grosso, estúpido, né? E ele acha que está tudo certo. E a esposa, por exemplo, um amigo, colega, sei lá o quê, percebe isso nitidamente no outro. Então são pontos que a gente vai ver já aí com ponto de melhoria, né? E tem aqui um outro ponto que é a área desconhecida, que é a janela em azul, que é uma área que é desconhecida tanto por mim quanto pelos outros. E aqui então a gente vai chamar de janela da oportunidade, né? Porque a gente sabe que tem muito, muito, muito potencial guardado, adormecido dentro de todos nós. Então muitas vezes aqui a área é chamada de área inconsciente. A gente sabe que a área inconsciente ela reúne toda a nossa história, tanto aí quem for da parte nossos dons, hereditariedade e tudo mais, são muitas coisas que a gente viveu na infância, adolescência, né? Que a gente nem conhece que tem muitos dons, muitas qualidades que podem estar adormecidas dentro de nós. E a gente tem que trabalhar isso e procurar tornar isso à tona. A psicoterapia, por exemplo, é uma forma que a gente procura trabalhar coisas do inconsciente, tornar consciente, né? E como já dizia Freud, né? A nossa vida deveria ser um livro aberto, né? Então, que eu possa estar falando livremente qualquer assunto, qualquer ponto, sem sentir nenhuma angústia ou sentimento. Então, com base nisso, a gente vai levar, então, pegando assim como exemplo, a gente vai ter que levar sempre a janela vermelha, azul e a verde para a área aberta. Então, a gente tem que tornar aquilo que é oculto, que a gente oculta, trabalhar essas questões e levar para o aberto. Da mesma forma, eu tenho que entender e me conhecer um pouco mais, entender o que eu não estou percebendo em mim, que os outros percebem, para que eu possa corrigir esses defeitos e, da mesma forma, eu buscar me conhecer, me trabalhar um pouco algumas questões minhas, para mim descobrir mais oportunidades ou potencialidades guardadas dentro de mim mesmo, que eu não estou aproveitando. E aí nós temos um caminho, que é falar, por exemplo. Você pode falar mais dos seus segredos com as pessoas, né? Procurar para trabalhar essa área oculta, falar um pouco mais do que você pensa, daquilo que você sente, participar mais das reuniões, né? Porque a gente sabe que a gente muitas vezes tem um medo, tem um receio e fica guardando os sentimentos. Pegar um exemplo, a pessoa introvertida. A pessoa introvertida, ela tem muita ideia bacana, interessante, mas ela muitas vezes é muito crítica com ela mesma, ela fica se julgando, ela fica, o que eu falo não é importante, e vai guardando, vai guardando. E aquela ideia que aparentemente poderia ser uma ideia assim, né, simples, pode ser uma ideia que vai revolucionar ou um relacionamento, ou uma empresa, ou
encontrar a solução de algum problema. Então, procure falar mais daquilo que você tem dentro de ti, assim, aqueles lados que você oculta, uma habilidade que você tem, que você faz, mas eu não sou tão bom nisso, e sabe que você não costuma falar sobre essas questões com alguém, então procure falar mais. Isso vai permitir que as pessoas te conheçam um pouco melhor, conheçam suas habilidades, seus talentos, e isso pode abrir muitas portas profissionais, tá? Da mesma forma, como trabalhar a área cega, até eu dei exemplo aí antes, né? A gente procurar ouvir. Quando alguém nos dá uma abertura, diz assim, olha, tu percebe em mim algum defeito, alguma coisa? O exemplo do meu amigo do alho, né? Aí eu posso dizer, olha, eu vou te dar posso te dar um detalhe, um toque, né? Quer ver um outro exemplo que é muito comum eu receber clientes assim são monocelha. Todo mundo sabe que é monocelha, aquela sobrancelha grossa, né? De um lado ao outro. E a pessoa está me dizendo assim, as pessoas me veem como um cara muito, uma cara de brabo, me veem como alguém assim, muito fechado, sisudo, eu preciso trabalhar isso, né? Aí fico com a vontade de falar assim, olha, uma dica que seria legal, tu cortar a sobrancelha, né? Mas eu fico assim, às vezes com receio no início, e eu procuro entender, né? Lembra do momento certo? Então, quando eu encontro o momento certo, quando a pessoa me deixa uma deixa para mim poder falar alguma coisa, e eu me sinto com liberdade nisso, eu digo, olha, posso dar uma dica? E aí eu vou falando algum ponto que possa ajudar o outro. Estou pegando esse exemplo mais físico, assim, que é mais simples de falar, né? Mas pode ser muitas coisas, assim, desde a pessoa que fala muito no ERE, né? Que é muito comum. Eu já tive colegas na empresa que a gente acabou trazendo para a equipe era para trabalhar, assim, por exemplo, com líderes e pessoas importantes, mas que tinha o problema do ERE, né? E a gente conversou numa boa, falou, olha, procura trabalhar isso com fonoaudiólogo, trabalhar essas questões todas, você foi trabalhar, melhorou e show de bola, né? Então é importante isso, porque muitas vezes isso pode comprometer uma chance de trabalho profissional, né? Isso é muito comum. Quantas vezes eu recrutava pessoas um tempo atrás para as empresas, né? Então muitas vezes eu ia contratar alguém para uma área comercial e a pessoa era bem qualificada, bem apresentável, mas falava no ERE, né? Então a gente pode pensar assim, mas é um problema? É um problema, mas se você tem uma empresa top que lida com clientes top, você não vai botar alguém lá, talvez, que tenha essa dificuldade representar um papel tão importante na empresa. Então, a menos que a pessoa vá trabalhar isso e depois se candidate a melhorar. E todo mundo pode melhorar isso, né? E a dica para trabalhar desconhecido, como eu falei antes, que é as oportunidades, é trabalhar o autoconhecimento. E a gente já falou nisso, sobre autoconhecimento, há umas 2, 3 semanas passadas, lá na página Código da Comunicação, você pode acessar lá e trabalhar lá a importância do autoconhecimento. A gente teve lá uma aula de 1 hora, praticamente, onde a gente falou sobre a importância do autoconhecimento e quais são os meios mais atuais para trabalhar isso. Uma dica simples é fazer psicoterapia, fazer treinamentos, ler livros, se desafiar mais em novas oportunidades. Isso aí está trazendo mais possibilidades de você se conhecer e também das pessoas te conhecerem um pouco melhor. Tá legal, pessoal? Então, essa é a janela de Johari. Ela é bem bacana, ela é bem complexa também. Então, eu dei uma compreensão mais assim geral do que ela trabalha para que você possa se observar mais e procurar também, então, buscar conhecer a parte cega que você tem, alguns comportamentos, situações que talvez possa estar tendo, apresentando no seu trabalho ou no teu relacionamento, e isso pode estar comprometendo. E da mesma forma, você falar um pouco mais dessa parte oculta para as outras pessoas, dons, talentos, habilidades, ideias, desejos, para que o outro possa daqui a pouco entender um pouco mais, aí pode surgir grandes possibilidades, tá legal? E eu vejo muito assim na terapia, por exemplo, quando eu faço ainda algumas sessões de terapia de casais. Esses dias recentemente tinha um casal que ele dizia assim, eu acho, minha esposa diz que eu sou um pouco grosso, que eu sou um pouco, né, estúpido e tal, não sei o quê, né, eu sou grosso, mas eu não percebo isso, né. E aí tu fala com a mulher, diz, não, ele é o grosso, estúpido, controlador, critica toda hora, como é que eu vou ter uma relação saudável com ele, né? Então, percebe que muitas vezes tem essa parte cega. E numa psicoterapia, numa sessão de coach, por exemplo, a gente pode ter essas possibilidades de poder estar se conhecendo, se enxergando e melhorando
o nosso relacionamento com o outro. Então, isso é bem importante, tá legal? Eu queria também introduzir agora um assunto que eu falei no início tem tudo a ver com o momento, que a gente fala da comunicação, né? Então, a assertividade, ele é um elemento fundamental para melhorar a nossa comunicação, o nosso relacionamento e até nos proporcionar crescimento profissional. Tem tudo a ver também com a parte da inteligência emocional, né? Então, aqui eu tenho um breve, um Tantra Totem do Nepal, que ele resume tudo isso, que são os 3 R's. Respeito por si próprio, respeito pelo próximo e responsabilidade por seus atos. Eu digo que assertividade é você falar o que você tem para dizer no momento certo, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Então, de uma forma que você não invada o espaço dela, nem você descarregue suas frustrações, raiva ou coisa parecida, mas você fale de uma forma assertiva, polida, respeitosa com o outro no momento certo e dê espaço também da pessoa responder, reagir, saiam desse momento com um crescimento e uma solução mais positiva. Tá legal? Esse é um princípio básico da assertividade. Repetindo, respeito por si próprio, respeito pelo próximo e responsabilidade por seus atos. Então, isso vai derivar 3 comportamentos básicos, né, que a gente vai encontrar tanto para quem é pai, mãe, professor, como um líder também, né? A gente tem 3 comportamentos bem específicos, que é o comportamento mais passivo, que é o comportamento mais agressivo, e nós temos aí o terceiro e melhor comportamento, que está acima dos 2, que é o comportamento assertivo. Eu quero me detalhar, eu quero me ater um pouquinho agora, brevemente também, falar um pouquinho sobre esses 3 comportamentos que tem muito a ver com a comunicação, com o relacionamento e como a gente pode melhorar isso no nosso dia a dia. Então, características de pessoas passivas. Vamos ver. Olha só. Ela demora muito a decidir e agir, ela fica pensando, como outro exemplo diz aqui, ó, ela fica treinando, ensaiando o que pretende fazer. Ah, será que eu falo? Será que eu não falo? Sabe, ela fica aquela coisa aguardando os seus sentimentos. Em geral, pessoas passivas guardam muito as suas emoções e essas emoções vão ficando dentro delas. A gente vai ver muitas pessoas, por exemplo, obesas, com problema de ansiedade, depressão, que são pessoas que guardam muitos sentimentos. E isso a gente sabe que é extremamente ruim para ela mesma, mas também ela pode estar contribuindo para uma falência no relacionamento. Tá? Por exemplo, muitas vezes eu vejo já atendi casais que a pessoa diz, minha mulher falou que não quer mais e tal, porque isso, porque aquilo, mas ela tinha te falado isso? Não, nunca me falou agora uma vez só e acabou a relação, quis acabar. Poxa, isso é um grande erro, né? Então você tem que, se você percebe algo errado, você tem que começar a falar isso, não deixar guardando, né? A gente também tem pessoas passivas que ficam guardando. Chega uma hora que estoura. E quando estoura, você ofende, você machuca, você magoa e também geram consequências para isso, né? Então, a gente tem que cuidar, e eu vou falar isso na parte da assertividade, que é esse ponto bem importante. A gente pode também, a pessoa que é passiva, tem pouca resistência a críticas. Como eu falei, ela guarda muitos sentimentos e as pessoas muito passivas são muito sensíveis, né? Qualquer coisa que seja dita, falado, ela se fecha, se retrai e fica muitas vezes remoendo essas críticas, né? Ela fica remoendo essas coisas, ou até mesmo ela se critica muito. Por conta da passividade, isso vem de um comportamento que, vamos dizer assim, que tem um lado hereditário, que é aquilo que já nasce com ela, e aquilo que foi, talvez, desenvolvido, por exemplo, a educação dos pais, professores, tios e demais, escola e onde mais ela tenha se desenvolvido. Tá? Então, tudo isso pode estar contribuindo para ser uma pessoa mais resistente, mais vulnerável. Ela fica também, geralmente, ressentida consigo própria. Por exemplo, né? Eu tive clientes já que ele tinha uma dificuldade no trabalho, onde um colega dele, por exemplo, sempre passava as buchas para ele, né? Passava os problemas, ele ficava com a parte boa do trabalho, né? E sem falar na questão que ele tinha que falar algumas coisas para a esposa dele também,
que ele não falava. E eu falo uma pessoa extremamente qualificada profissionalmente, uma pessoa culta, inteligente, mas que tinha um bloqueio emocional muito forte e uma passividade que acabava dificultando isso, né? Teve um momento que eu tive que até chamar, eu combinava, e aí, conseguiu falar? Falou? Ah, não falei. E assim, de uma semana para outra, a coisa mudava, né? Então, o quanto que a pessoa muitas vezes pode ficar travada, o quanto que ela se falta aquela coragem, aquela, sabe, aquela ação de poder resolver algo que está incomodando e perturbando até mesmo ela, ou comprometendo o relacionamento, né? E a gente tem que interferir de uma outra forma para poder resolver o problema por ela. E isso gera para ela um grande ressentimento. Cada vez que ela diz sim, por exemplo, e gostaria de dizer não, é aquele ditado, engole um pedacinho dela. Então ela vai ficando frustrada, chateada consigo mesmo. Ela vai reforçando aquele sentimento de, eu não consigo mesmo, eu sou assim mesmo, aquele síndrome da Gabriela, né? E aí vai fortalecendo a ela a ficar cada vez mais passiva e fechada dentro desse casulo aí e sofrendo com isso. E a quinta característica que eu coloquei aqui é que ela fica com a sensação altamente desconfortável de ter engolido mais um sapo. Então, aquela pessoa que engole sapo, a pessoa fala uma coisa, xinga ela, fica quieta, ela se guarda, se ressente e não fala nada. Então, né? Então, toda hora alguém pede algo para ela, ela não sabe dizer não também. Né? A pessoa passiva, ela tem uma dificuldade muito grande de dizer não. E isso acaba prejudicando ela, sobrecarregando ela, talvez ela fica mais tarde no trabalho, ela acaba tendo que comprometer o seu tempo com a família, porque ela acaba dizendo não para todo mundo e ela sofre também com isso, porque ela não sabe dizer não. Tá legal? Então, essas são algumas características das pessoas passivas. Então, verifique se você tem algum tipo desse comportamento, vai fazendo uma autoavaliação aí, para no final a gente poder entender um pouco melhor qual que é a característica né, e o que a gente pode fazer para tentar resolver isso aí, né? Então vamos para as pessoas agora assertivas. Quais são as características das pessoas assertivas? Olha só, a pessoa não passa pela vida cheia de inibições, cedendo à vontade alheia, porque ela se posiciona, ela fala o que ela pensa, mas ela não invade o espaço do outro. Ela é muito habilidosa, ela é muito educada, muito polida, né? A sociedade, de modo geral, as escolas, a gente não ensina as pessoas a serem assertivas. A gente sempre foi educado a não questionar, a não falar, né? E principalmente a geração mais, assim, baby boomers, a geração X, né, que é de 76 para cima, né, quem nasceu em 76, né, para baixo, né? Enfim, então essa geração mais jovem, ela questiona muito, né? A gente vê assim, quanto que ela é mais segura, mais autoconfiante, né? Então tem coisas boas, tem coisas ruins, a gente sabe, mas essa geração mais jovem, ela questiona muito, ela questiona, até uma criança de 3 anos, 4 anos, ela questiona por que disso, por que daquilo, né? E na nossa época, a época dos nossos pais, eles nem sequer tinham a possibilidade de questionar as coisas, não tomavam palmada, chinelada e por aí, né? Tanto na escola quanto na igreja, tudo era muito, vamos dizer assim, velado, né? Muita repressão, muita censura. E hoje não, né? Então, mas a gente sabe que a gente pode trabalhar isso, né? Tudo depende do nosso querer, nosso desejo de mudança, né? Então, as pessoas assertivas conseguem trabalhar essas inibições, conseguem evoluir e realmente são mais assertivas porque elas fazem aquilo que querem fazer e aquilo que é melhor tanto para si quanto pelo outro. É a historinha dos 3 R's, que é o princípio que eu coloquei mais acima. Ela desenvolve controle de si mesma nas relações interpessoais. Então, ela é uma pessoa mais resiliente, ela é mais cautelosa, ela é mais equilibrada emocionalmente, ela é uma pessoa inteligente emocionalmente, ela não perde a cabeça com facilidade, ela não fica tendo flutuações de humor. Então, ela consegue ser muito mais assertiva, como o próprio nome já diz, nesses momentos. Ela consegue encontrar uma solução mesmo frente a uma situação extremamente difícil, justamente por ter esse controle emocional, esse equilíbrio, ela sabe, então, ser polida, ser educada e tratar a questão com a máxima, vamos dizer assim, polidez, e ela é muito diplomática, tá legal? E o terceiro ponto é que a pessoa que é assertiva é espontânea na expressão dos seus sentimentos sem hostilidade, frente a situações de invasão por parte de outras pessoas.
ok? Então, a pessoa assertiva é cada vez mais procurada, então, cada vez mais a gente procura pessoas assertivas, pessoas que têm essa habilidade. Agora, lendo um livro recentemente sobre assertividade, eu me dei conta de uma coisa. Eu até imaginei que quanto mais assertivo a gente fosse, melhor, né? E no livro eu me surpreendi que a gente não precisa ser assertivo sempre. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade muitas vezes, né? Então, muitas vezes eu vou ter que ser, vamos dizer assim, não falar tudo aquilo que eu penso, né? Eu não ser tão assertivo que a pessoa pode se ofender, se magoar. Por mais habilidoso que eu seja, a pessoa muitas vezes pode se magoar com aquilo, né? Então tem que ter muito cuidado, sabe? Tem que ter muito detalhe, porque então aquele princípio mais acima que eu falei, essa autoconsciência, perceber quais serão as consequências dessa minha ação que vai ter na interação com essa pessoa. Será que eu devo falar? Será que é o momento? Será que é o ideal? Então tudo isso a pessoa assertiva consegue ter essa desenvoltura. E então eu não preciso ser assertivo sempre. Muitas vezes é melhor não falar nada, tá? Deixar talvez para o momento mais assertivo, para o momento que a pessoa esteja mais preparada para ouvir sobre aquilo, beleza? E nós vamos então para o terceiro comportamento, que, na minha opinião, é o pior de todos, né? Que é a pessoa agressiva. A gente sabe que é importante ter um lado agressivo, né? A agressividade é legal porque ela nos move, nos bota para frente, nos impulsiona, né? Mas na parte desse comportamento aqui, nessa característica, eu quero dizer que nesse ponto a pessoa tende a pensar na resposta depois que a oportunidade já passou. Ou seja, ela muitas vezes ela acaba falando que ela pensa assim, ela é muito grossa, estúpida, né? Ela não é polida, educada, e depois ela pensa, puxa, me arrependi, ela ofendeu lá a pessoa que ela ama, brigou com o filho, brigou com não sei quem, depois ela se arrepende, mas pode ser tarde demais, né? Aí tem aquela historinha lá do menino que vivia agressivo e tal, e o pai mandou ele pregar um prego cada vez que ele ficasse com raiva de alguém, né, ou alguma coisa, magoasse ele lá pregava na parede, né, do seu quarto, né, atrás da porta. Depois de um tempo ele aprendeu a controlar a sua agressividade, sua ansiedade, e daí o pai disse, então agora cada vez que você controlar, tu vai lá e tira um preguinho. E aí depois de um tempo ele chegou, pai, tirei todos os pregos, né, da porta. Ele, que bom, meu filho, e foram até a porta olhar, mas constataram que a porta estava cheia de marcas, cicatrizes. Então, isso acontece muito com as pessoas agressivas. Elas vão deixando marcas emocionais nas pessoas, né? E isso muitas vezes vai comprometendo a relação. E muitas vezes essas pessoas agressivas que são desligadas das empresas, pode ser um líder extremamente habilidoso, competente, mas que ele é desligado da empresa, afastado por conta desse comportamento agressivo e hostil frente às outras pessoas. Então, não tem mais espaço para pessoas agressivas no mercado. A gente procura cada vez mais pessoas assertivas, equilibradas. O outro ponto é que a pessoa agressiva ela gosta de brigar, ela gosta de discutir, ela questiona muito, é uma pessoa que é muitas vezes chata, sabe? Ela é arrogante, hostil, muito complicada de lidar. Então ninguém quer uma pessoa dessa na sua equipe ou até mesmo no seu relacionamento. É muito complicado, né? Então, se você é uma pessoa agressiva, tem esse comportamento, saiba que isso tudo tem solução, tem jeito. Muitas vezes é a própria terapia, muitas vezes é coisa tão complicada, até um medicamento aí pode ser útil você procurar aí um profissional da área da psiquiatria, pode ajudar você a controlar alguns impulsos, porque como eu falei, muitas vezes esses comportamentos são hereditários, são genéticos, como diz Augusto Cury, por trás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. Então pode ser que você tenha tido uma história, uma trajetória complicada, isso possa estar influenciando nas tuas atitudes ou no teu comportamento. Então, por isso é importante a gente trabalhar essas questões aí, que são bem importantes para o nosso convívio social, profissional, e isso pode estar ali comprometendo de alguma forma. Um outro ponto é que a pessoa agressiva também expõe suas opiniões sem levar em consideração muito a opinião dos outros, né? O momento do outro. Ela vai lá, sabe quando a pessoa erra, que vai lá e dá aquela cutucadinha, assim, né? Você vai lá condenar a pessoa, então a pessoa fica mais ressentida ainda, sabe? A pessoa faz, ela vê que o outro está num momento de fragilidade, e aí ela vai lá e cutuca mais ainda, aí que ela vai forçar mais ainda a situação, e então esse é um ponto que falta aquilo que eu falei do saber o time, o momento de não falar, o momento de se controlar. Então, ela não tem esse autocontrole muito forte, né? Então, ela não tem muita inteligência emocional, ela tem que trabalhar esse aspecto.
E a quarta característica é que a pessoa tem a tendência a controlar e manipular as outras pessoas. É uma pessoa que gosta muito de técnicas de controlar, manipular, mandar, né, confrontar uma com a outra, fazer intriga, enfim, é muito complicado. Muitas vezes a pessoa que é agressiva, ela tem a tendência, ela quer passar uma imagem de segurança, autoconfiança, mas, olha só, ela pode estar mascarando no fundo, uma tendência a um comportamento de baixa autoestima, de insegurança, e por conta disso ela quer controlar os outros, ela quer ter poder, né, ter um cargo, né, que ela possa estar controlando, exercendo, talvez ganhando um pouco de confiança para poder sentir um pouco melhor, né? Então, são algumas situações bem interessantes da pessoa agressivo. Então, se você tem um comportamento desse, procure trabalhar, tem solução, só depende de você. Se você quiser mudar, você consegue. Tem aquele ditado que a gente pode levar um camelo até a fonte, mas não pode obrigar ele a tomar água. Então, a pessoa tem que mudar, a pessoa tem que querer. Eu não consigo mudar ninguém, a menos que a pessoa mude primeiro, aí as pessoas vão conseguir mudar também o seu comportamento com elas. Ok? Então, pessoal, essas foram algumas dicas que eu falei sobre esse tema. Eu espero que você tenha gostado. Eu não sei se você tem alguma dúvida ou alguma pergunta. Então, você pode estar deixando aqui, mesmo que você esteja assistindo esse replay, você pode deixar seus comentários, enviar algumas perguntas, vou receber no meu e-mail, vou estar respondendo aqui mesmo na plataforma, para que você possa me falar um pouquinho mais sobre isso. Uma reflexão é: que comportamento é predominante em você? O assertivo, o passivo, o agressivo, né? Deixe seu comportamento, né? Ou se você tem aí também uma dificuldade na parte de comunicação, quais são suas principais dificuldades na área de comunicação? O que mais te incomoda? O que mais te atrapalha? Seja no relacionamento, tanto ele pessoal quanto também profissional na empresa, né? Se você é um professor, um vendedor, um negociador, um pai, mãe, enfim, qual que é a tua dificuldade? O que você entende como um desafio que você pode talvez melhorar na sua comunicação para você ser mais assertivo, você ter mais resultado profissional? Então, deixe seus comentários aí. Qual o seu comportamento predomina? Quais são suas dificuldades, desafios, ou até mesmo o que você entende sobre isso tudo que eu falei, né? Então, eu gostaria muito de receber os seus comentários, o seu feedback, para que eu possa estar também entendendo que se eu estou sendo assertivo com esse trabalho que estou desenvolvendo, que é trazer informação, conhecimento, compartilhar conhecimento com você, né? Para quem não sabe, o projeto e o Código da Comunicação tem essa finalidade de como desenvolver a autoconfiança e melhorar a comunicação, seja ela numa relação pessoal, profissional, em todos os contextos. Então, tudo que eu vou estar trabalhando nesse projeto tem a ver com comunicação, relacionamento, autoconfiança, crescimento profissional, porque a gente sabe que a comunicação é um elemento essencial em qualquer área da vida. E é ela também um dos elementos que fazem com que qualquer profissional tenha crescimento e destaque no meio onde atua. Ok? Então, se você não curtiu ainda a página Código da Comunicação no Facebook, te convido a ir lá curtir a página, porque para mim é importante, e assim você vai também estar recebendo algumas informações, sempre que é importante. Eu tenho um canal no YouTube também, que ele é bebezinho ainda, que ele é novo, que é Código da Comunicação também. Então, eu te convido a ir lá no canal, no YouTube, e se inscrever lá. Porque quando eu compartilhar algum vídeo, eu colocar no ar alguma coisa nova, você vai estar recebendo em primeira mão para você assistir. Geralmente são vídeos curtos, simples, bem objetivos, que tratam alguma informação pertinente a isso. E você também pode deixar lá seus comentários, porque eu posso estar construindo um artigo novo, um vídeo novo, ou até mesmo fazendo uma nova webinar como essa, para lhe trazer um pouco mais de informação e conhecimento. Eu o que adoro fazer é isso, estudar. Eu sou apaixonado por conhecimento, comportamento. Eu adoro fazer palestra, adoro estar tendo esse momento de conversa, né? Gostaria muito mais se fosse presencialmente, se eu pudesse estar interagindo com você, olhando olho no olho e estar te escutando, porque isso estimula muito mais a participação. Mas
a gente sabe que muitas vezes isso é uma barreira, né? Não se consegue. E como objetivo com esse projeto atingir o maior número de pessoas possíveis, então pela internet. Mas você pode deixar seus comentários, você pode estar participando sempre que possível. Se inscreva também na minha página, tem uma página que é rangellima.com.br ou código da comunicação.com.br, são duas páginas que eu tenho. Lá no rangellima.com.br tem muitos artigos, tem dicas como você se inspirar para você fazer uma palestra, para você ler na tua empresa, na tua equipe, uma reunião de vendas, uma reunião lá com a tua equipe, ou na sua sala de aula, ou até mesmo ler na escola. Então tem muitas dicas legais, metáforas, mensagens bacanas na parte do Inspire-se, e artigos, tem uma centena de artigos lá que eu já escrevi, tem vários assuntos diferentes, então você pode se inscrever lá também, que assim eu vou ter o teu e-mail, o teu contato, para te mandar sempre novidades, tanto pela página Código de Comunicação, quanto pela página Rangel Lima, né? Beleza? Então, pessoal, para finalizar, eu quero deixar essa última frase aqui, ó, que não há necessidade de se apagar a luz do outro para que a nossa estrela possa brilhar. Tá legal? Eu vou voltar aqui para a gente se olhar um pouquinho, dar um ok aqui. Deixa eu fechar aqui. Acho que eu fiz bobagem. Opa, estão me vendo? Acho que sim, né? Isso, legal. Então agora voltamos. Então, eu só queria passar aqui para dar olhar para você e dizer assim que foi muito bom estar nesse momento, mesmo sendo aqui um monólogo, eu falando sozinha, mas eu espero que você possa assistir essa webinar, essa palestra que eu dei sobre como melhorar os relacionamentos e fortalecer a nossa comunicação também para isso, né? Então, eu gostaria muito que você deixasse os comentários abaixo para que a gente possa estar dando sequência a essa conversa, conversando um pouco, entendendo um pouco mais sobre os teus desafios na comunicação e de que forma que eu posso estar trazendo alguns conteúdos novos, algumas técnicas, informações para te ajudar também no teu crescimento, ok? Então, se você também conhece pessoas que possam se beneficiar dessa webinar, dessa palestra que eu dei hoje, procure compartilhar esse vídeo, procure marcar essa pessoa, porque assim mais pessoas vão estar tendo esse conhecimento e vão procurar também estar melhorando as suas relações e as suas habilidades para que todos nós possamos crescer pessoalmente e profissionalmente, tá? Eu fiz, pessoal, essa live também no Facebook, que foi um teste que eu fiz ontem à noite. Então, eu quero também que você se inscreva nessa página, nesse link que eu passei ali no rangelimo.com.br ou no código da comunicação.com.br, porque a partir da quarta que vem eu vou ter mais uma webinar como essa, sempre vai estar sendo divulgado na página Código da Comunicação, mas é importante que você se registre nesse link da Webinar Jam, para que você possa estar nessa página aqui, nesse ambiente, porque eu vou estar sempre compartilhando alguns visuais, alguns slides, e assim você vai poder estar me acompanhando, tanto por áudio quanto por vídeo, o que eu vou estar falando. E pelo Facebook isso não é possível, fica só na imagem, né? Então, como é legal muitas vezes trazer alguma informação, uma descrição, até mesmo um vídeo, eu vou estar compartilhando e você pode estar interagindo e estar participando de uma forma muito mais assertiva. Legal? Então, pessoal, obrigado pela tua presença, pela tua participação, você que compartilhou esse vídeo, você que está convidando seus amigos, tem todas as quartas-feiras estado comigo aqui nesse momento. Para mim é bem importante e eu aguardo seu feedback, seus comentários, para que a gente possa estar junto, construindo cada vez mais melhores relacionamentos, estreitando cada vez mais nossos laços e melhorando tudo aquilo que a gente tem para melhorar. Então, obrigado e até o próximo webinar, na próxima quarta-feira, às 20 horas, sempre aqui no canal da Página da Comunicação, ok? Até lá, um abraço.